Espírito Santo tem ministrado sobre ela. Toma o casamento, a casa, que tudo esteja nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Graça e paz. Espero que todos estejam bem, estejam felizes com Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho de Pedro. Glória a Deus. Todo mundo aqui conhece Pedro, né? Discípulo de Jesus. Sabe como ele era, como ele se comportava, como ele era uma pessoa difícil. Amém? Assim como nós, né? Amém? Eu convido os irmãos a abrirem comigo Mateus 14, 28. Amém? Aleluia. Irmãos, Pedro, ele era um profissional da pesca. Ele e seu irmão André, né, eles trabalhavam com pescaria, até que um dia Jesus fez um chamado para Pedro. Chamou para que ele fosse pescadores de homens. Né? Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Então, a partir daquele momento, Pedro começou a acompanhar Jesus, a ter uma caminhada com Jesus. Amém? Lá em Mateus 14, 28, vai dizer assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Só que Pedro, para ele caminhar com Jesus, ele precisou de passar por alguns processos. Porque Pedro tinha características de ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa soberba e uma pessoa interesseira. Amém? Assim como nós precisamos ser tratados no nosso caráter, no nosso temperamento, assim também precisou Pedro. E nessa fala de Pedro aqui, quando Jesus ele fala para os discípulos: vão na frente, peguem o barco e vão na frente que eu vou depois. Jesus ele foi para o monte orar e de repente ele viu que já estava tarde. Aí Jesus resolveu caminhar sobre as águas, porque o barco já estava longe. Então, quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, eles ficaram assustados. Eles ficaram com medo. Não sabiam o que era. E Jesus: acalma, sou eu. E Pedro, pela sua impulsividade, ele respondeu: se és tu, manda-me ir contigo. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que nessa fala, Pedro foi ousado. Pode ser que ele tenha sido ousado. Só que a ousadia sem maturidade é impulsividade. Amém? Porque se eu não tenho maturidade para mim fazer algo, se eu não tenho ainda segurança, eu não posso agir. Eu preciso esperar no Senhor. Amém? Quantas vezes no nosso relacionamento, quem é casado aí vai entender, nós tomamos uma decisão por impulsividade, não por ousadia. E isso traz um atraso na nossa vida. Não é assim que acontece? O casal que toma decisão na área financeira, principalmente, às vezes age: não, vou ser ousado, eu vou agir. Acaba agindo, toma um passo à frente, não era o tempo do Senhor. Então ele não foi ousado, ele foi impulsivo. E Pedro também tinha essa característica no seu comportamento, no seu temperamento. Amém? Mais à frente, Jesus respondeu para Pedro, tá, irmãos? Ele falou: vem. Pedro foi. Só que ele assustou ali com o vento, ele começou a afundar. Jesus segurou Pedro, colocou ele no barco e disse: homem de pouca fé. Então, algo em Pedro ainda precisava ser transformado. A fé de Pedro precisava ser fortalecida. Amém? Porque a nossa caminhada com Jesus é assim, nós precisamos de processos. Pedro ainda estava em processo, ele não estava pronto. Estava em processo nessa caminhada com Jesus. Amém? Mais à frente, em Mateus 19, 27... nós vamos ver aí uma fala de Pedro que demonstra que ele era uma pessoa interesseira. Não sou eu que estou falando, tá, irmão?
irmãos, é a Bíblia. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus estava ministrando ali para um jovem rico que ele queria alcançar a vida eterna. Jesus tinha sugerido para aquele jovem que ele vendesse todos os bens e desse aos pobres. O que Jesus queria mostrar ali? O coração, que nós não devemos ser, né, apegados às coisas terrenas, né? Então, os discípulos observando aquilo, Jesus libera algo, diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram ali maravilhados. E a pergunta que Pedro lança: uai, Jesus, mas nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Ele tinha um interesse. Uai, o que vai ser de mim? Eu larguei tudo. Ele queria saber o que ia acontecer com ele. Ou seja, eu creio ali que Pedro, ele não estava ainda com um olhar para o sobrenatural, para algo que não era terreno. Amém? Olha o que Jesus responde para Pedro: em verdade vos digo que vós, os que seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aleluia! Jesus elevou o pensamento e o entendimento de Pedro ali para algo sobrenatural, para algo que não era terreno. Era isso que ele iria. Amém? Então, coisas dentro de Pedro começou a ser transformado. Pedro começou a abrir o seu entendimento, o seu discernimento espiritual. Amém? Mais à frente, nós vamos ver em Mateus 26, 33. Nós vamos ler Bíblia. Amém, irmãos? Mateus 26, 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, ele achava que ele era mais crente que os outros discípulos. Ele acreditava que ele podia tudo, que ele era mais forte. Mais à frente aqui, quando Pedro, lá no 35, Pedro diz também: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os seus discípulos disseram o mesmo. Mas Pedro, pela sua impulsividade, ficou o primeiro a falar, né? Não, Jesus, eu nunca vou te negar. Se for preciso, a gente vai morrer com você. Então, ou seja, ele era soberbo. Eu sou mais espiritual. Mas Jesus deu uma resposta para Pedro. O que Jesus respondeu? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluia. Observa que Jesus, todas as vezes que Pedro questionava, perguntava, Jesus não ficava calado, ele sempre tinha uma resposta. Amém? O que eu entendo, o que nós podemos entender com isso? Que na nossa caminhada com Cristo, quando nós já temos uma maturidade, nós vamos encontrar pessoas como Pedro. Pessoas que precisam ser transformadas, pessoas com temperamento difícil, pessoas que têm características no seu caráter que precisam ser transformados. Mas vai ter vezes que nós vamos ser como Pedro, que precisamos ser transformados. Amém? Quando eu tenho o meu coração aberto para caminhar com Jesus, quando eu tenho o entendimento que eu preciso me relacionar com Jesus para ser transformado, aí sim, eu vou ser transformado para que eu transforme outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar um exemplo de uma experiência que eu tive essa semana. Eu estava até comentando com o pastor que a verdade, ela é algo assim muito forte. E onde tem a verdade, pessoas são transformadas. E a palavra do Senhor fala, né, que Ele é caminho, a verdade e a vida. Então, onde você puder liberar a verdade, libera a verdade. Amém? Lá perto do meu trabalho, um jovem, que ele não era de Sete Lagoas, ele se mudou para cá, ele veio de outra cidade.
Ele veio num relacionamento, chegando que esse relacionamento ele não deu certo. E esse jovem desempregado, fora, não tinha casa para ele poder morar. Ele começou a vender balinhas na rua. Mas ele não aceitava que ele precisava dormir na rua. Então ele pagava uma pensão. Ele estava pagando uma pensão, ele vendia a quantidade certa de pagar a pensão e o almoço. Só que eu observei que todos os dias, quando ele chegava para comprar essas balinhas ou vender, ele não ia comprar diretamente. Ele ganhava, pedia a alguém a caixinha de balinhas e ele escondia. E depois ele ia lá e pedia outra pessoa e escondia. Com mais ou menos uma hora e meia, esse jovem ele guardava 4 caixinhas, 5 caixinhas de balinha. Então eu já tinha percebido que na característica dele, do caráter, ele tinha mentira. E eu observando aquilo ali, ele é um jovem muito carismático, e ele passava lá na porta da loja, ele dava bom dia, e ele entrava, ele conversava, e as meninas começaram a ter um carinho muito grande por ele. E começou a levar roupas, começou a levar produtos de higiene pessoal, porque via que ele era um jovem esforçado. Eu não quero dormir na rua, então eu vou vender balinha, eu não tenho emprego, eu não tenho família aqui perto. E eu observando aquilo, todos os dias elas levavam alguma coisa. Um belo dia eu tive a oportunidade de estar com ele na loja e eu falei assim com ele: as meninas daqui gostam muito de você, sabia? Aí ele deu um sorrisão. Aí ele falou assim: eu sei, elas me tratam super bem, eu também gosto muito delas. Eu falei: mas sabe por que elas cuidam de você? Que elas te dão roupas, produtos de higiene pessoal? Porque elas veem verdade em você. Porque elas veem que você é uma pessoa esforçada, uma pessoa que está aqui temporariamente, que sabe que você quer um trabalho, que você quer mudar de vida, que não é isso que você quer para a sua vida. Todos os dias ficar aqui no emprego que não é fixo, que não dá para você tirar uma renda certinha, você tem que ficar correndo atrás o dia todo. Aí ele parou assim, eu falei: mas eu sou verdadeiro com elas. Eu falei assim: eu vejo que você é verdadeiro. Só que continue com essa verdade, porque a verdade ela traz fidelidade. Amém? Então continue sendo uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira. Eu sabia que ele tinha características da mentira, mas eu não queria reforçar a mentira nele. Eu tive que reforçar a verdade. Amém? Então eu não tive a oportunidade ainda de pregar sobre Jesus para ele. Mas eu preguei a verdade ela é bíblica. A verdade está na palavra de Deus. Então, quando nós estivermos no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, em qualquer lugar que nós estivermos, quando nós tivermos a oportunidade, pregue a verdade, porque a verdade traz transformação. Amém? As respostas que nós damos para as pessoas que caminham conosco gera transformação. Mas para isso eu preciso ser primeiro. Uma coisa, eu estava conversando com meu esposo hoje, tomando café. Amém? Sobre ser. Antes de vir, pastor. Ser e aparecer. Quando Pedro, ele começou a caminhar sobre as águas ali, talvez ele pensava que ele já era um homem de fé, um homem que estava pronto para ir. Então ele quis aparecer ser. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Então, nós precisamos de uma caminhada, nós precisamos de ser, relacionamento, ter com Jesus, conhecer Jesus. Porque quando eu sei quem eu sei quem eu... Amém? E depois que eu sei quem eu sou, aí eu tenho que aparecer, porque é Jesus que vai aparecer através de mim. Amém? Glória a Deus. Porque não adianta eu querer aparecer sem eu ser, irmãos. Porque aí eu vou ser, sabe o quê? Uma pessoa com dom, uma pessoa carismática, uma pessoa que é agradável. Jesus não quer que a gente seja assim. Nós precisamos de ter relacionamento, ser como Jesus. Porque depois que Pedro, ele se converteu, depois que ele foi transformado, depois que ele teve o temperamento dele trabalhado, ele foi uma pessoa equilibrada, depois que o caráter de Pedro foi transformado, Pedro conseguiu ganhar 3.000 almas, gente, para Jesus. Aleluia. Pedro se parecia com Jesus, porque ele caminhou. Ele não parecia, ele era como Jesus igual. Amém? E o nosso caráter, ele é formado na nossa infância, com as pessoas que convivem com a gente na escola, com os nossos pais. Então, o nosso caráter, quando nós estamos crescendo, ele vai sendo formado de acordo com o que nós aprendemos. Amém? Só que quando nós nos convertemos, o nosso caráter precisa ser transformado para ser como o de Jesus.
Porque a nossa natureza, ela é uma natureza espiritual. Amém? Então, esse jovem, como ele mentia, eu não podia julgá-lo. Eu não posso julgá-lo, porque eu não sei como foi a criação, o que ele aprendeu, o que é certo, o que é errado. Para ele, aquilo ali era certo, era uma maneira dele facilitar as vendas dele. Ele ia conseguir as 4 caixinhas, guardar e rapidinho ele ia conseguir vender. Mas errado é errado. Amém? Então, nós não podemos julgar quem anda conosco. Às vezes a pessoa tem um comportamento assim estranho, você fala, gente, mas isso não é certo. Às vezes quando você reforça ou julga aquela pessoa, a gente acaba piorando ela, em vez de melhorar. Então, isso é algo que eu tenho pensado sobre esses dias, conversei com o pastor sobre isso. Será que quem está andando comigo, essa pessoa, ela está ficando melhor ou pior? Vocês aí que estão de 2, essa pessoa que está do seu lado, que está acompanhando você, ela está ficando melhor ou pior andando com você? Amém? Glória a Deus. O que nós precisamos de entender é que nós somos resposta para essa geração. Nós precisamos amadurecer, sabe? Caminhar com Jesus, caminhar com pessoas que trabalham o nosso caráter, que trabalham o nosso temperamento. Porque quando nós caminhamos com pessoas que só elogia, que tudo para ela tá bom, gente, não é bacana. Porque nós precisamos melhorar. Eu, você, todo mundo, nós precisamos melhorar dia após dia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Porque a natureza espiritual, ela traz um entendimento que vai trazer libertação para as pessoas. Então, quando eu olho para uma pessoa que ela precisa ser transformada, e eu entendo que eu posso ajudar aquela pessoa, não através de bajular, não, através de verdade, uma verdade dita com amor. Porque foi isso que eu quis dizer para aquele jovem. É uma verdade que eu falei com amor. As meninas têm essa fidelidade com você, de te ajudar, de querer estar perto com você, porque você é uma pessoa verdadeira. Você abriu seu coração aqui pra gente, falou que você veio pra cá, tá aqui sozinho temporariamente, e você não quer voltar pra sua casa assim, pra casa do seu forma. Você quer um trabalho fixo, você quer ser transformado. Porque se eu tivesse julgado e falado, nossa, eu vi você fazendo isso errado, o que ia acontecer? Ele ia ficar chateado comigo, ele ia fechar o coração. Aí eu fiquei pensando, mas eu não falei de Jesus com esse jovem, mas é o Espírito Santo que vai convencer ele dessa verdade. Porque às vezes nós podemos ser igual o Pedro aqui, né? Eu vou falar, mas eu quero ver o que vai acontecer para que meu ego seja massageado. Nossa, ele foi transformado porque eu falei algo para ele. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós vamos liberar uma verdade na vida de uma pessoa e ela vai refletir essa verdade numa outra situação que talvez você não esteja perto, mas você plantou a sementinha. E o Espírito Santo foi trabalhando através dessa semente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queria que você refletisse nesta noite. Se você está como Pedro, antes da conversão, ou se você está como Jesus, que é uma resposta para as pessoas que caminham com você. Amém? Analise as pessoas, os seus amigos, na sua família, no seu casamento. O que você tem liberado? O que você tem... Qual a verdade que você está liberando? Uma verdade que transforma ou uma verdade que massageia o seu ego? Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele escolheu Pedro. Pedro não era perfeito. Nós estamos vendo aqui que Pedro, ele era interesseiro, ele era soberbo, ele era impulsivo. É muito difícil lidar com pessoas impulsivas. É muito difícil lidar com pessoas soberbas, mas Jesus escolheu Pedro. Então, da mesma forma que ele escolheu Pedro, ele escolhe qualquer um que anda conosco que tenha esse temperamento. Porque é chato, né? Às vezes a gente fala, nossa, não vou andar com fulano, não. Porque fulano é assim. Mas Jesus quer ele. Jesus quer esse. Então, se eu afasto, eu vou tirar a oportunidade de Jesus fazer na vida dele através da minha vida. Amém? Irmãos, lá em 1 Pedro 3,15...
1 Pedro 3,15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Amém? Irmãos, nós precisamos nos santificar dia após dia no Senhor. Porque através da santificação, através do arrependimento, através do relacionamento, Jesus vai liberando graça, Jesus vai liberando entendimento sobre a nossa vida, para que nós possamos dar respostas para aquele que espera algo de nós. Há esperança dentro de cada um. Aqueles que caminham conosco esperam algo de nós. E nós carregamos uma esperança. A esperança é o quê? O amor de Jesus, a salvação, uma transformação, libertação, que eu e você carregamos. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nos posicionar. Aleluia. Glória a Deus. O que eu mais tenho visto hoje é nós cristãos, principalmente no meio cristão, pessoas se perdendo, às vezes por picuinha, por pouca coisa, e nos esquecendo do propósito. Qual que é o propósito? Liberar o que tem de Jesus que está dentro de nós. Amém? Glória a Deus. A pergunta que eu tenho para vocês hoje, para vocês pensarem sobre isso: qual a resposta que estamos dando para quem está caminhando comigo, ou para quem está convivendo comigo? Amém? Glória a Deus. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Passar pelo vale.
esse de 1 Pedro 3,15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós carregamos a esperança. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós temos que ser transformados, irmão. Eita glória. Acende as luzes aí, por favor. Glória a Deus. Amém? Irmãos, nós vamos dizimar, ofertar. Mas eu não sei se vocês viram lá, eu mandei no grupo um videozinho sobre. Eu ensino